A quem bebe, quando o pastor termina, vocês não vão ter esse privilégio não, que eu vou beber tudo. Normalmente quem bebe sou eu fico orando para que o pregoeiro da noite se esqueça. Normalmente se esquece, porque quando a gente está pregando, a unção vem, e só quem sabe é quem está pregando, né? A gente, quando está ministrando algo da parte do Senhor, quando termina, a gente está um caco aqui. A gente está... Parece que a gente se esvazia, irmãos, porque quando a gente está pregando, a adrenalina vai lá para cima, o Espírito Santo vem, e quando a gente termina, a gente está um caco. Por isso que pastores, líderes caem quando estão cheios, porque quando se esvazia, é o melhor momento para Satanás atacar a nossa vida. Mas mesmo esvaziado, eu não vou permitir que ninguém tome dessa água maravilhosa, irmãos. Eu vou estar tomando tudo, para a honra e glória do nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Vanderlei, a pastor Albânia, pela confiança. Já faz anos que eu sou o primeiro, né, a dar início, né? Adoraria ser o último, mas no calendário da vida e na agenda do Espírito Santo, ele sempre me coloca no primeiro. Eu disse: Senhor, não pode mudar essa agenda não, mas já está assim, o Espírito Santo já colocou. Trago também um abraço fraterno da igreja do qual eu sou pastor, a igreja Ebenezer Camaragibe, a nossa filha. Dizer também para os irmãos que me conhecem, alguns aqui eu já não estou conhecendo mais, viu, pastor? Isso é sinal que a igreja está crescendo, viu? Amém. Dizer para vocês que há 10 anos atrás, aproximadamente, né, 10 anos é alguma coisa, eu estava vindo para o Alto do Bigode, estava pregando nessa igreja. Eu acho que foi uma conferência, pastor, me lembre, por gentileza, mais ou menos isso. Uma conferência, e nessa conferência, tinha acabado, eu acho que já o culto, né? Praticamente acabado, e de repente eu fui falar da visão celular, e o Espírito Santo bradou no meu coração para pagar a passagem do pastor Vanderlei, para ir para BH, fazer um curso, e só tinha, eu acho que tinha o quê? Umas 20 pessoas no culto, pastor, mais ou menos isso, né? Posso colocar um evangelástico aqui para aumentar um pouquinho? Vamos botar 30, né? Tinha 30 pessoas, e ali, irmãos, eu levantei uma oferta, para vergonha minha e glória do Senhor. Eu acho que foi um irmão que deu uma oferta no valor de... É outra coisa, né? Eu estou me confundindo, eu acho que eu estou empolgado aqui. Eu estou empolgado, mas moral da história, Deus me usou para que o pastor Vanderlei fosse lá para BH, tivesse uma experiência, e aí estamos juntos há 10 anos, né? Aproximadamente. E a má notícia que eu tenho para dizer para o senhor, que o senhor vai ter que me tolerar mais 10 anos, né? O senhor está disposto a isso, meu pastor? Vamos embora. Como diriam os pastores pentecostais mais antigos, sem mais delongas, abram suas Bíblias, por favor. Uau! Saudade de estar aqui. Glória a Deus. Abram comigo, por gentileza, em Isaías capítulo 53, da palavra do nosso Deus. Os irmãos abriram? Vamos ler comigo essa porção da palavra do Senhor. Isaías capítulo 53, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não víamos nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer,
E como um que os homens esconde o rosto era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. Agora é o motivo de você dar glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos como ovelha, cada um que se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Feche sua Bíblia. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, com muito carinho. E deixa eu fazer uma oração por você. Espírito Santo, eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa, mais uma vez, se expressar através da vasilha que aqui se encontra. Pai, eu sei que o Senhor não precisa de mim para manifestar a sua glória, porque a tua glória tu não dá a outrem, Pai, ela é só tua, o Senhor não divide com ninguém. O Senhor é Deus e é Senhor, e eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer algo sobrenatural nessa noite. Paizinho querido, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração, eles possam ser nesse momento, Pai, tocados com uma brasa tirada do teu altar, para que eu venha, Pai, não apenas ter Deus na boca nessa noite, mas ser boca de Deus para cada um que aqui se encontra. Quem entrou triste, possa sair alegre. Quem entrou com a cabeça baixa, saia com ela levantada. Quem entrou enfermo, saia curado. Quem entrou em pecado, saia perdoado. E quem entrou preso nas garras de Satanás, saia hoje libertos para a glória do teu nome. Espírito Santo faz algo extraordinário. Essa semana, Pai, não é uma semana ordinária, é uma semana extraordinária. Te peço, Pai, por todo pregador que se colocará aqui, Pai, como instrumento teu, que ele venha, Pai, como eu vou ser hoje, eu creio, apenas um instrumento, tocado pelo toque do Mestre, e que o Mestre fale, Senhor. Pai, eu oro por cada coração aqui presente, cada vida, Pai, que quer uma direção do Senhor, que quer algo da parte de Deus. Eles vieram aqui, Pai, não ver a performance de um pregador, mas eles vieram aqui, Pai, com um propósito, não apenas de te servir, mas de te ouvir e estar na tua presença, porque o Senhor nunca mandou, Senhor, que nós viéssemos trabalhar ou fazer algo para ti, nunca foi esse o propósito. O propósito foi, Senhor, sempre estar contigo, falar contigo, se deitar e se deleitar em ouvir a tua voz. Espírito Santo, onde o Senhor está, eu creio que o Senhor está aqui, eu te peço, vem, Pai, eu quero te sentir, eu quero te ouvir, eu quero te abraçar, Espírito Santo, e não permitir que o Senhor saia desse local, mas que o Senhor, Pai, possa ter plena liberdade a falar ao nosso coração. Paizinho querido, por favor, fala, porque os teus pequenos Samuéis ouvem nessa noite. Queremos te ouvir, Senhor, queremos te ouvir. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui com o coração contrito, com o coração ensinável, para aprender da parte do Senhor. Por isso, eu te peço que nada, absolutamente nada, possa se perder, que a ave de rapina, que é Satanás, não roube a boa semente
que vai ser plantada em meu coração, mas que esta boa semente caia em solo fértil e produza frutos para a glória do teu nome. Aleluia. Posso ter a atenção dos amados irmãos nessa noite? Eu amo muito pregar nessa igreja. Primeiro porque é a igreja que marcou minha vida, a igreja que eu amo, a igreja que eu tenho um carinho imensurável. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Você não muda quando está na igreja, você muda quando Cristo está em você. Bodes não mudam, frequentar a igreja não muda você, ser membro de uma denominação não muda você, estar sentado ouvindo uma boa palestra não muda em você, mas a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acho que você não entendeu. Quando Cristo está em você e você está em Cristo, a tua maneira de pensar, falar, sentir, ouvir é igual a Cristo. Você pensa como Cristo, fala como Cristo, sente como Cristo e vive como Cristo. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, se você apenas frequenta a igreja e Cristo não frequenta você, de maneira nenhuma você pode viver o extraordinário tendo comportamentos ordinários. Mas hoje, eu quero falar algo para vocês, não que eu estudei ou que o Espírito Santo deu para mim, pelo contrário. Hoje eu quero falar das experiências que eu tenho tido com Deus, e o meu pastor sabe que eu tenho falado. Todo mundo aqui passa por lutas, dificuldades e provações. No mundo tereis aflições. Se o versículo parasse por aí, eu entrava numa depressão crônica, mas louvado seja Deus que esse versículo tem uma vírgula, amém, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como eu falo sempre, quase como uma dízima periódica, e eu espero que você dê um glória a Deus maravilhoso, se ele venceu, você também vencerá. Agora é óbvio que ninguém vai ser estabelecido em posição de autoridade se você não aprender a lidar com crises, tribulações e rejeições. E eu tenho aprendido isso na prática, irmãos. Como é que você pode estar em posição de autoridade se você não conseguir vencer crises, tribulações e rejeições? E o texto que eu acabei de ler fala de um personagem que ele mudou a história, ele mudou a sua vida, ele mudou a minha vida. Ele é Yeshua Hamashi, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Deus Todo-Onipotente. Mas a Bíblia diz que esse homem tão poderoso, 100% homem, 100% Deus, ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele passou por lutas e tribulações, e ele soube lidar com isso muito bem, diga amém. Então, só para a gente exercitar, olha para a pessoa que está do teu lado com muito respeito, pega teu dedo de profeta e diz assim para ele: se você almeja uma posição de autoridade no reino, você vai ter que aprender a lidar com dores emocionais, cicatrizes existenciais, rejeições, orfandade, paternidade, depressões, síndrome do pânico, ansiedade, dor existencial e pessoas que vão atirar pedras em você. Aleluia! A experiência, ela não pode ser ensinada, ela tem que ser adquirida, concordam comigo? Jesus só foi o que foi pela experiência que ele passou. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele teve que aprender a lidar foi com a rejeição.
E eu não sei você que está olhando para mim aqui, você se lembra daquele poema que eu sempre falo aqui? Parece que todas as vezes o Espírito Santo manda eu falar, e eu sempre falo, porque sempre tem alguém novo aqui. Uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preto, num quarto escuro, numa noite sem lua, Deus vê. Deus sabe como você está aqui nessa noite, quais foram as tuas frustrações, as tuas rejeições, as tuas mágoas, as tuas decepções, como você está aqui. O Espírito Santo te sonda, te conhece pelo avesso, Ele te conhece por dentro e por fora, por cima e por baixo, Ele sabe de tudo, e aqui não basta só ter uma coreografia ou caricatura, porque Ele sabe como você está, Ele conhece você, Ele sabe das dores, das angústias que cada um aqui tem passado, e como lidar com isso é a maior pedagogia de crescimento que você tem que ter na vida. É óbvio que a crise, ela revela pelo menos 3 coisas: a intenção do coração, a qualidade do teu caráter, mas principalmente a oportunidade para abençoar quem está preparado, irmãos. Só quem está preparado para uma crise vai ter o galardão de poder ser abençoado quando a crise bater em sua porta. Por isso que eu aprendi algo com Luiz Hermine, guardo no tábua do meu coração. Deus não abençoa, e ele falou com muita propriedade, e eu concordo, só valido. Deus não abençoa quem busca mais. Deus abençoa quem renuncia mais. Porque não é a intensidade da tua busca que determina o que você vai ter de Deus, é a intensidade daquilo que você renuncia, irmãos. Porque a gente conhece pessoas que oram muito, lê muito a Bíblia, e parece que a vida não muda, parece que a coisa não acontece, e você olha para pessoas que você diz: meu Deus do céu, como é que pode estar acontecendo na vida dele e dela não? E aí o Espírito Santo fala para mim e para você: não é a intensidade da busca, é a qualidade da renúncia. O preço que você está disposto a renunciar é que vai determinar até onde Deus vai chegar na sua vida, amém, irmãos? E Jesus renunciou muita coisa para poder ser exaltado, louvado seja Deus. Mesmo sendo Deus, usurpou de ser igual a Deus, esvaziando a si mesmo, diga amém. Jesus renunciou à sua divindade para poder ser glorificado pelo Pai, amém, irmãos? Vocês estão me entendendo aqui? Entretanto, me ouça e repita comigo assim: toda rejeição que eu sofri em minha vida é uma falsa profecia que o diabo profetizou para mim. Hoje eu quero baixar um decreto nessa igreja em nome de Jesus, que toda e qualquer rejeição que você sofreu, seja do pai, da mãe, da família, de quaisquer pessoa que seja, eu invalido toda a legalidade para a honra e glória do nome de Jesus, e profetizo uma palavra de cura e de libertação para você e aqueles que creem. Dê o melhor, glória a Deus, que você poderia dar hoje. Aleluia! Deus sempre vai permitir, sempre, que gigantes se tornem maior do que você, nunca maior do que Ele. Aleluia. Nunca maior do que Ele. Mas pastor, às vezes eu não consegui entender, irmãos, por que tanta luta na vida do cristão? Por que as coisas não poderiam ser mais fáceis? Por que o caminho não poderia ser mais curto? Por que a vida não poderia ser um jardim engrinaldado de flores? Vocês já notaram, irmãos, que Deus sempre te leva por um caminho mais longe? Ele sempre te leva por um caminho mais difícil. Ele sempre te leva por um caminho que você não entende. E Ele sempre te leva por um caminho que os outros não entendem. E eu já falei aqui nesse púlpito que Deus complica, depois descomplica, para depois explicar por que complicou, e às vezes Ele não explica nada.
Porque não é para você entender, é para você crer. Não acho que só o pastor disse amém. Não é para você entender, é para você crer. E se você crer, eu quero quebrar um biscoito sagrado aqui, para que a gente possa vencer as angústias, tribulações e rejeições. Quando a gente fala de fé, o que é que vem na cabeça de vocês? Sobrenatural, extraordinário, andar sobre as águas, curar cegos, mudo falar, cego ver, surdo ouvir, dizer monte, ergue-te e lança-te ao mar, não é isso? A gente sempre atrela a fé a algo sobrenatural, e não que não seja, é claro, irmãos, mas eu queria fazer você pensar um pouquinho. Os dois maiores homens da Bíblia foram, de acordo com a Bíblia, e se tiver algum teólogo, doutor em divindade, por favor me corrija, em off é claro, porque eu aprendi que a gente corrige no privado e elogia em público, por favor no privado. Inclusive tem um missionário aqui que acabou de terminar a teologia, Silvano, cadê ele? Se expressa aí, Silvano. Meu Deus, eu estou até com medo de pregar aqui, irmãos. O homem agora é doutor, PhD em divindade, amém? Glória a Deus. Mas segundo os teólogos de plantão, tem o pai da fé, que é Abraão. E o maior de todos os profetas que terminou o ciclo de grandes profetas na Bíblia foi João, o Batista. E a Bíblia diz que não houve profeta no mundo dos homens, no mundo mortal, maior que João Batista, dos nascidos do ventre de mulher. Interessante que eu gostaria que você pensasse que os dois maiores gigantes que a raça humana teve, qual foi o milagre de Abraão? Ele andou sobre as águas? Ele orou e o sol parou? Não. Mas ele é considerado o pai sem ter feito um milagre. E o maior profeta nascido dentre as mulheres, João Batista, qual milagre eu posso atrelar a esses homens? Me cite um, igreja noiva do Cordeiro. Qual milagre de João ou qual milagre de Abraão? Homens de fé, tementes a Deus. A questão não está, a fé não está atrelada à quantidade de milagres, mas à intensidade da obediência. Ninguém aqui tem um nível de renúncia e de obediência igual a de Abraão. Abraão foi capaz de fazer algo que poucas pessoas, ou talvez nenhuma pessoa em vida pudesse fazer, em dar o seu único filho em sacrifício ao Deus de Israel. Louvado seja o Senhor. Então eu aprendo a primeira verdade aqui, irmãos, nessa noite, e me escute: fé não tem a ver com milagre, tem a ver com a intensidade da tua obediência. Fé não tem a ver com sinais e maravilhas, fé tem a ver o quanto você está determinado a cumprir o teu propósito profético. Fé não tem a ver apenas com você obedecer o que a Bíblia diz, mas fé tem a ver o quanto você está disposto a ir além da obediência, porque a obediência é cumprir o que Deus manda, honra é ir além da obediência. Só homens de fé transcende o que a obediência manda. Fé é uma absoluta obediência àquilo que Deus determinou para a minha vida, para o meu destino profético e para o teu ministério. E se você crê, diga amém. Quer vencer as rejeições? Obedeça a Deus. Vou falar uma coisa aqui, resolutamente, absolutamente, sem questionar, sem refletir, mas ter a plena confiança que aquele que prometeu é fiel a cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu aprendo isso, irmãos, eu começo a entender algumas coisas.
A Bíblia diz assim, no texto que nós acabamos de ler: ele era desprezado e mais rejeitado dentre os homens. Me escute aqui. Quantos creem que você veio aqui para Deus descortinar a sua vida, abrir a gaveta das tuas emoções, ir no porão da tua existência para falar algo que vai mudar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, para te preparar para uma semana VIP, que vai dar chaves, que vai abrir portas, que vai mudar a tua vida, a tua história. Porque eu quero dizer algo para você aqui antes de entrar no texto. Antigamente, quando eu pregava, pastor, eu dizia assim, né? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu até dizia isso. Parece que o diabo fecha a porta e a gente vai lá e arromba aquilo ali. Não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque para cada porta que Deus fecha, que o diabo fecha, melhor dizendo, Deus tem uma chave para você abrir. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Cada porta fechada pelo inferno, Deus tem uma chave para você abrir. Por isso que nenhuma porta fechada pelas trevas vai suportar a chave que Deus te deu. Porque Ele tem a chave de Davi, a chave que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre, louvado seja Deus. Hoje, eu creio que Deus vai te dar chaves, amém? Para abrir portas que o diabo tem colocado na tua frente, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus nessa semana profética que todas as portas que o diabo fechou, o Espírito do Senhor te dará chaves para abrir. E se você crê, diga amém. Quando o diabo te coloca na porta da rejeição, algumas coisas acontecem e eu quero compartilhar com você. Dor emocional, decepção, complexo de inferioridade, baixa autoestima, autopunição, dificuldade de dizer não, ter medo de confronto, evitar problemas com o suposto pretexto de estar tudo bem, mas quando na verdade é medo de ser rejeitado mais uma vez. Você não pode ter uma liderança, irmãos, e parece que essa mensagem ela tem dois gumes, porque é para mim e para você, se você não aprender a lidar com essa primeira fase que é a rejeição. Jesus só foi quem foi porque ele aprendera na prática o que é ser um homem rejeitado, sofrido de dores e de decepções. Eu sei que aqui tem dois futuros pastores, que é Tiago, eita Deus do céu, Clefson. E eu quero dizer para vocês, meninos, homens agora, que ministério, vida pastoral, nunca vai ser um jardim grinaldado de flores. Lutas, tribulações, rejeição, incompreensão, insatisfação, traição, é o que nos esperam, é a via dolorosa de todos aqueles que assumem o seu chamado sacerdotal. Mas louvado seja o Senhor nessa noite, amém, irmãos? Que de todas essas coisas, somos mais que vencedores, louvado seja o Senhor, porque Deus não honra quem começa, Deus exalta quem termina, é a perseverança que vai fazer a gente vencer em nome de Jesus, amém? Agora a boa notícia não é só para quem é pastor não, para todo aquele que é chamado pelo sangue do Cordeiro, amém? Deus chamou você com propósito, filho. E olhem bem para mim todos aqui, Deus não chamou você para estar sentado nessa cadeira, não, cada um que aqui se encontra,
tem um destino profético, tem um chamado ministerial. Dos 5 ministérios, pelo menos você tem um. Não há inúteis na casa do Pai. Bem cantou aquele cantor abençoado. Você tem um propósito. E é por isso que eu quero dizer para você que todas as vezes que você passa por tribulação, angústia ou rejeição, é prova cabal que Deus está espremendo você para extrair o melhor de você, porque todo aquele que tem um chamado, ele passa pelo processo. Por isso que Deus, quando tem um destino para você, Ele nunca vai revelar o que você vai passar, mas Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você quer, dá uma salva de palmas para Ele. Aleluia! Oh! Eu estou sentindo Deus aqui, amém? Eu quero levar pessoas hoje, pastor, aqui, eu creio, que não exerce o seu chamado sacerdotal, por cativeiros profundos, pastor, de orfandade, de paternidade, de rejeição, de baixa autoestima, de depressão. Hoje, eu creio, Deus vai levantar aqui, irmãos, uma geração de filhos legítimos para a glória do nome dEle. Deus vai legitimar ministérios nessa noite, amém, irmãos? Vai levantar uma geração nova essa semana, aleluia, de gente liberta, salva, intrépida, cheia do Espírito Santo. Como? Pastor, como eu posso sair dessa, pastor? O texto me dá a receita. Olhem para mim aqui, por favor. Leiam comigo. Uau! Ele era desprezado. E ele era rejeitado entre os homens. Homens de dores. O que sabe o que é padecer. E como um homem que esconde o rosto era desprezado dele, não fizeram caso. Agora recebe aí, meu filho, pela fé. Em nome de Jesus. Certamente, Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. E você não está entendendo, Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si todas as tuas enfermidades. Aleluia, glória a Deus. Explicar aqui para você, se você entender isso, irmãos, é libertador. É libertador. Às vezes a gente quer espiritualizar aquilo que a gente precisa se converter. Quando você culpa Satanás por aquilo que está acontecendo com você, você vai pensar que é a libertação que você precisa. Mas eu quero dizer algo para você, tem pessoas aqui que não precisam de libertação, precisam de conversão. A libertação, ela é uma consequência de uma conversão. Libertação sem conversão é utopia gospel. Libertação sem conversão, desculpa, é o que a Bíblia diz: quando um espírito imundo ele sai de um corpo, ele anda por locais áridos, e quando volta traz consigo 7, a situação se torna pior do que outrora, amém, irmãos? Então libertação sem conversão, pastor, é piorar os sintomas. Por isso que tem pessoas aqui, aleluia, que a tua libertação vai começar com uma conversão genuína em nome de Jesus. Porque o verdadeiro discipulado não está em te ensinar, está em te responsabilizar, amém? E responsabilizar em que sentido, irmãos? Repitam comigo, por favor. Tudo que acontece em minha vida, pode ser melhor, tudo que acontece em minha vida, de ruim, é uma escolha moral. E o nome dessa escolha moral é o meu pecado. Aleluia. Já resolvemos meio mundo de problema agora, irmãos. Tudo que está acontecendo em tua vida, a resposta é o teu pecado.
Ninguém disse amém. Vocês ficaram tristes? Então olha para a pessoa que está ao teu lado assim: o problema nunca teve do lado de fora. O problema está do lado de dentro. Aleluia. Tem crente aqui ainda, irmãos? Aleluia. Se você entender isso, quando Jesus, ele diz assim, no Getsemane, que significa azeite prensado, e você sabe muito bem, ele olha para o céu e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não venha a ser feita a minha vontade, venha a ser feita a tua vontade. Ora, pensem comigo. Jesus estava pedindo a Deus, irmãos, o quê? Não passar pela via dolorosa? Era medo de ser chicoteado, vilipendiado, rejeitado, usurpado? Era medo dos espinhos e abrolhos? Era medo do Gólgota? Não. Jesus já tinha um destino profético já estabelecido, ele veio ao mundo para isso. Mas quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, olhem bem para mim aqui, porque naquele momento, o único momento da existência de Yeshua HaMashiach, do alfa e o ômega e do princípio e o fim, por um breve momento, ele ia sentir o desprazer de passar um momento longe da presença do Pai. A dor foi tão intensa da ausência da presença, que a humanidade de Jesus clamou em alta voz dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, porque eu não suporto não estar na tua presença, meu Pai. A dor não estava na cruz, estava na ausência da presença do Pai. Mas a Bíblia diz, olhe bem para mim aqui, que ele, mesmo sabendo disso tudo, entrou num nível de renúncia tal que disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Quando ele diz isso, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O preço da tua libertação e da tua cura foi a ausência da presença de Deus na cruz do Calvário que Jesus passou. Ali estava a dor. Ele foi feito pecado por nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, irmãos, que hoje você tem um alvará de soltura perpétua. Por isso que quando o diabo vem falar para você do que você fez, do que você faz e do que você fará, joga na cara dele a tua carta de alforria definitiva, irmãos. Ele não teve pecado e se fez pecado por nós, e por causa dele nós fomos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te explicar algo aqui. Há uma diferença entre justificação e perdão. Pastor, qual? Deixa eu dar um exemplo aqui para que você entenda. Se eu estivesse devendo hoje R$1 milhão para o banco, eu estava frito, irmãos. Eu não tenho como pagar. Mas vamos supor que Clepson, esse grande homem de Deus, chegasse no banco e dissesse assim: eu pago os R$1 milhão que o pastor Paulo Roberto está devendo. Isso é chamado de quê? Perdão. Eu fui mas continuei liso. 50-50, acabou aí. E o que é justiça? Justiça é um crédito de honra. Justiça é o seguinte: é como Clefson pagou minha dívida, e Tiago, meu super, depositasse um crédito de R$1 milhão para mim. Eu fui justificado.
Sabe o que significa na prática, irmão? Que quando você é justificado, existe um crédito de perdão para você na conta bancária do céu. Por isso que todas as vezes que você peca, que você erra, que você falha, que você cai, que você se debruça, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor levantará. Por isso que se o teu pecado for vermelho como o carmesim, ele se tornará branco como a neve, assim diz o Senhor. Por isso eu quero clamar em alto e bom som nessa noite. Você é livre. Você é liberto. Você tem possibilidade de vencer, irmão. Essa crise vai passar. Essa luta tem prazo e validade. Esta rejeição não determina quem você é. Porque olhe para mim aqui. Quando Jesus estava no deserto, que Satanás chegou para ele e disse assim: transforma a pedra em pães, se tu és filho de Deus. Eu pergunto para os irmãos aqui, se Jesus tivesse transformado, ele deixaria de ser Jesus? Vamos conjecturar aqui. Se ele tivesse transformado, qual o problema? Ei, olha para mim aqui. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Deus faz como quer, da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer e quando quer. Ele muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria ao sábio e inteligência ao entendido, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus não deve satisfação para ninguém. Se Deus quiser matar, ele mata. Se ele quiser ferir, ele fere. Se ele querer exaltar, ele exalta. Se ele quiser abater, ele abate. Se ele quiser punir Satanás agora, ele pune. Porque Satanás, segundo Flávio Josefo, ele é um cachorro na coleira de Deus, que ele vai onde Deus quiser. Deus não tem pareia, Deus não tem adversário. Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Entretanto, ele olhou para Satanás e disse assim: eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu quero dizer algo para você, Satanás. Eu não preciso provar quem eu sou, porque eu tenho identidade definida. Quem é não precisa provar que é. Deus é Deus, tu querendo ou não, tu gostando ou não, tu aceitando ou não. Ele é e pronto. Por isso que ele disse para Moisés: eu vou em nome de quem? Eu sou. Eu sou. Me enviou a voz. Não entendeu? Eu vou te explicar. Deus é o que você precisa que Ele seja. Se tu é cego, Ele é a luz. Se tu não tem rota, Ele é o caminho. Se tu está na morte, Ele é a vida. Se tu está em pecado, Ele é o perdão. Se tu não tem pai, Ele é o pai dos órfãos. Se tu é fraco, Ele é forte. Se tu está doente, Ele é a cura. O que é que tu precisa que Ele seja? Ele é, irmãos, amém? Então você não precisa provar a identidade para ninguém, que você tem uma identidade estabelecida por Ele. E Ele manda eu dizer para vocês em alto e bom som nessa noite: todos que estão aqui são meus filhos. Eu acho que você não entendeu. Todos que estão aqui são meus filhos. Você tem certeza que você é filho? Então, se você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro de tudo que Ele tem para você. E sabe o que Ele tem para você? Está aqui no texto: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. O castigo, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Meu Deus! O castigo que nos traz paz. Ai, Deus, eu não sei você, mas eu estou sentindo Ele aqui. Ele é tangível, Ele é real, é palpável, é perceptível pelos sentidos. A paz de Deus é diferente da paz do mundo.
E sabe o que Deus manda dizer aqui? Aos rejeitados, aos abatidos, aos feridos, aos que estão pensando em desistir, desmotivados. Eu estou dando paz para você. O Senhor manda dizer para alguém aqui, em nome de Jesus: eu estou tirando você desse buraco existencial que o diabo te colocou. Esse ciclo de dor, angústia e acusação, eu estou quebrando isso da tua vida em nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. O que eu quero dizer para alguém aqui, que Deus está te pegando com mão poderosa. E o braço de Deus é do tamanho do buraco que você se encontra. E Ele vai te levantar. Ele vai firmar os teus pés. Ele vai restabelecer uma paternidade saudável em tua vida. Porque o que aconteceu com você não determina quem você é. Olha para mim aqui. O que aconteceu com você não determina quem você é, o que você vai ter e onde você vai chegar. Mas o que Cristo fala de você determina o que você será. Louvado seja Deus. Porque o teu passado não determina o teu presente, mas o teu futuro em Cristo determina o teu presente. Vocês estão entendendo aqui, pelo amor de Deus? Eu queria tanto, Pai, que a gente aprendesse na teoria. Mas como eu falei aqui antes, e o Espírito Santo manda eu falar, eu sou professor do grau técnico há 10 anos. E eu ensino para depois passar a prova. Eu adoro isso. Você ensina, pastor, como é os cálculos de contabilidade básica, de contabilidade de custo, contabilidade tributária, prepara o aluno e dependendo da intensidade da entrega e do estudo, ele faz uma prova bacana, legal. Só que Deus, Ele não funciona assim. E vocês sabem como é o nosso Pai, né? O menor é o maior é o menor, o fraco é forte, o forte é fraco. Ele usa quem não é para confundir quem é. Ele usa a escória da sociedade para confundir a nata da sociedade. Ele pega a pirâmide social e inverte de ponta cabeça, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? E Ele, quando quer nos ensinar algo, Ele não passa a lição primeiro para depois a prova. Ele coloca você na prova, para depois te ensinar a lição. Por isso que toda prova que se repete em tua vida é prova que você não aprendeu. Quer que essa prova, essa luta, essa adversidade acaba? Aprende logo. Olha para quem está do teu lado e diz assim: aprende logo. Porque se você não aprender, vai ficar repetindo. Então eu quero liberar algo na vida de alguém aqui, em nome de Jesus. A partir de hoje, Deus vai te dar a sabedoria necessária para aprender as lições das provas, para que ela não venha se repetir. E a partir de hoje eu creio em nome de Jesus, e você se expresse crendo também, que esta prova tem acabado, porque as lições estão sendo aprendidas. Se você crê, dê uma forte salva de palmas para Ele. Mas a pedagogia também em relação ao pecado é: aquilo que você não confessa, você repete. Tem áreas em tua vida, irmãos, e o Espírito Santo manda dizer: olha bem para mim aqui, se está se repetindo é porque você não confessou. E eu quero te dar pelo menos 3 chaves aqui, para que você possa sair de qualquer cativeiro em sua vida, qualquer luta e tribulação.
Repitam comigo assim: confissão, arrependimento e renúncia. Deixa eu ver se vocês aprenderam. Repitam comigo a primeira, a segunda e a terceira. Se eu fosse perguntar para vocês aqui qual seria a mais importante, às vezes a gente ensina muito na igreja que precisa confessar e se arrepender, mas a gente não dá ênfase à renúncia, que é a mudança. Porque olhe bem para mim, irmãos, aquilo que você se arrepende, confessa e renuncia, você muda. E por que renúncia é importante? Porque as áreas que tu tem fragilidade são as áreas que o diabo vai atacar, irmão, sempre. Eu quero dizer para você que o fato de você ser cristão não significa que você vai ter isenção de áreas que emocionalmente e existencialmente você é fraco, não. Você vai ter que conviver isso o resto. E a disciplina, a renúncia, a reeducação é o que vai fazer de fato você mudar a sua vida. Diga amém, pelo amor de Deus. É por isso que pessoas que vão para o encontro com Deus ou fazem EFOL, elas passam 3 dias ou 30 dias naquela bolha, pastor, espiritual e existencial. É um sonho. Quem já foi para o encontro com Deus, levanta a mão aqui, se expressa, é lindo, é maravilhoso. Alguns irmãos aqui voltam que nem pipoca, pulando. Outros saem de lá dizendo, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Mas quando a adrenalina e o emocionalismo passa, e a vida, que é uma rotina, que é Ctrl+C e Ctrl+V, vem, irmão, bate em sua porta. Aquele mundo existencial de 3 dias cai por terra e você tem que viver a realidade fria, nua e crua. E os mesmos pecados e as mesmas lutas vão bater em tua porta. E via de regra, não sei se acontece aqui ou quem foi, pessoas se desviam, pioram. Parece, pastor, que a gente coloca em casa de maribondo, porque a gente futucou algo na pessoa e de repente aqueles maribondos saem todinho. O maribondo que eu estou falando aqui, viu, são demônios que estavam lá arqueologicamente instalados na vida da pessoa, e a gente foi lá com vara curta e cutucou, e de repente quando saiu, meus irmãos, era muito mais do que a gente imaginou, e aí a vida da pessoa se torna, como quem diz, aquele texto que eu acabei de ler para vocês. O que é que faltou nessa pessoa? Não é o encontro com Deus ou o EFOL que é ruim, não, pelo contrário, é bênção. Vocês estão me entendendo? Diga amém. O que eu estou falando é que faltou algo para a pessoa entender, que bastava ela confessar, se arrepender, mas viver uma vida de disciplina, de renúncia moral, de caráter, de responsabilidade, irmãos. Porque olhe bem para mim aqui, pelo amor de Deus, o evangelho ele tem que ser saudável. Outrora eu dizia assim, vá para uma igreja próxima de sua casa. Hoje a gente tem que mandar a pessoa para uma igreja mais próxima de Deus. Hoje não existe igreja perfeita, porque a perfeição só Deus. A perfeição é um atributo que só Yeshua HaMashiach pode ter. Entretanto, me escute, você pode ter uma igreja emocionalmente saudável, cristocêntrica, biblicista, onde a Bíblia seja o padrão ético de conduta moral, onde o cristianismo, irmãos, seja de confissão, de renúncia, de exemplo, de vida no altar. É possível, sim ou não? Sim. É possível. E eu creio, pastor, que a igreja Ebenezer, durante esse ano, vai ser essa igreja que eu acabei de falar agora, amém, irmãos? Você vai viver um cristianismo emocionalmente saudável, curado de suas emoções, liberto dos seus cativeiros, aprendendo a lidar com as crises existenciais, com as renúncias, com as rejeições, com as perdas, com as decepções, com a sua baixa autoestima, porque você entendeu quem você é em Cristo, e que Cristo habita em você, que não é apenas frequentar uma igreja, é ser frequentado por Cristo, é colocar para fora o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Quando você aprender isso, uau! Você pode dizer assim, aprendi a viver contente. Aí você vai entrar num estágio de contentamento, de libertação, amém, irmãos? Aí você pode passar pela via dolorosa de Jesus. Agora eu quero concluir, pastor, falando de 4 personagens, que talvez você seja um desses.
E eu queria que você respondesse comigo aqui para ficar registrado no céu. Repitam comigo assim, se você quiser, claro. O personagem que o pastor Paulo falar, pelo Espírito Santo, se for eu vou correndo aqui para frente, eu vou me confessar, eu vou arrepender, e eu vou viver uma crucificação na área da minha fraqueza. Eu vou renunciar o que eu preciso, em nome de Jesus. Aponta o dedão para essa pessoa assim, tu entendeu o que o pastor falou? Quem falou é forte aqui, eu vou abençoar essa. Quem foi? Quem foi? Eu vi uma voz dizendo é forte. Quem foi? Foi essa irmã. Eu amo essa irmã demais. Copinho de leite. Desculpa, copinho de leite para os íntimos. É para o marido dela, eu estou brincando aqui. Repitam comigo aqui, os acostumados. Os indiferentes. Os reclamadores. E os perseverantes. Toda vez que eu leio essa história aqui, eu vejo esses personagens, porque quando Isaías profetizou isso, meu pastor Vanderlei, se cumpriu na via dolorosa no Calvário. E no Calvário, pelo menos, tinha 4 pessoas. Tinha os escribas e fariseus, tinha os soldados romanos, tinha o povo que dizia, se tu és filho de Deus, faz alguma coisa. E tinha as 2 Marias, Maria sua mãe e Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Cada um desses 4 personagens representa 4 pessoas que estão aqui diante desse mesmo texto que eu acabei de ler. Amém? E eu quero saber quem é você. Quem somos nós? É óbvio, irmãos. E eu vou ser bem sincero com você, tem pessoas aqui, a começar do pastor, que se a nossa vida saísse no telão aqui, a gente ia sair envergonhado. Tem pessoas aqui, assim como eu, que às vezes está no culto e só Deus sabe como você está. Tem pessoas aqui, irmãos, que já se decepcionaram muito com pessoas. E a nossa decepção com pessoas não tem a ver com ela, tem a ver com a nossa expectativa errada em relação a elas. Tem pessoas aqui que foram feridas, magoadas. Não, ninguém magoou você, magoou o teu orgulho. Ninguém fere, irmão, pessoas, fere o nosso orgulho, o nosso conceito exagerado de nós mesmos. Diz um certo pastor, e eu concordo com ele em gênero, número igual, que o maior pecado, pastor, é o orgulho. Esse é difícil. A antítese do orgulhoso é o quebrantado. Porque enquanto o orgulhoso é difícil de Deus trabalhar, o quebrantado é a pessoa fácil de Deus trabalhar. Por isso que Deus ama o quebrantado e contrito de coração. Ele é fácil, ele é flexível, ele é resiliente. Desculpa, é a papinha do céu. Esse, os anjos olham e dizem, uau, pai, aquele ali, ó, aquele é bom demais. A gente quebra ele, refaz, faz de novo, leva para o ateliê, bate, quebra, é bonzinho demais. E faz um vaso novo. Mas o soberbo, o orgulhoso, porque olhe bem para mim aqui, Deus não exalta o humilhado, não, Deus exalta a quem a si mesmo se humilha. É quem humilha a si mesmo que Deus exalta, não humilhado. Entretanto, diante do que eu estou falando aqui, sempre vai ter, pastores, os acostumados, e esse eu tenho um problema muito sério. Porque tem pessoas que estão aqui, eu vou descer. Eu não sei se só acontece com você, acontece comigo. A gente se acostuma a viver a vida. E a vida vai se tornando, irmãos, algo repetitivo, uma mesmice. Só acontece comigo, não sei se acontece com você. O ano é novo, não é isso? Estamos em 2024. Mas a questão não é o ano ser novo, é você ser uma pessoa nova. Às vezes o ano é novo e os teus problemas são velhos.
Porque parece que existem coisas em nossa vida que insistem em se repetir, e eu chamo isso de dízima periódica, ou de um ciclo existencial louco, e que a gente não muda, a vida não muda, o cristianismo não muda, o casamento não muda, nada muda, e acaba a gente se acostumando com isso. E quando eu falo disso, eu falo dos soldados romanos que já estavam acostumados a fazer a mesma coisa. Ei, olha para mim aqui. Está na hora de você desacostumar desse cativeiro em nome de Jesus, irmãos. Está na hora de você romper esse ciclo agora em nome de Jesus, amém? E eu quero profetizar na vida de alguém aqui que esse déjà vu na tua vida vai acabar em nome de Jesus. Para! Dá um basta! Vamos mudar hoje, amém? Vamos começar um passo de uma caminhada longa de mudança em sua vida e em minha vida, aceitando essas verdades, ressignificando conceitos que você precisa mudar em sua vida, entendendo que discipulado não é alguém ouvir as tuas lamúrias, ouvir as tuas crises, não. Discipulado é a responsabilidade que você tem de colocar a palavra de Deus em prática na tua vida. Aleluia! Está na hora da gente praticar mais e falar menos. Está na hora de você sair disso, irmão. Se tem algum acostumado aqui, hoje eu quero profetizar que há a unção de descustomização. Inventei agora, meu irmão. Vai ser levantado em tua vida agora, meu irmão. Esse manto vai cair sobre você. Mas também tem aquele que é indiferente, pastor. Esse, eu não sei qual é o pior, o que se acostuma com a situação, ou aquele que já não sente mais o que está acontecendo. A indiferença também machuca. E tem pessoas que já não sentem mais. Gente, olha para mim aqui. Faz quanto tempo que você não chora pelo teu pecado? Quanto tempo faz, irmãos, que você vem para o culto aqui, desculpa, e o culto só mexe com a tua emoção? Porque eu não sou contra o emocionalismo, pelo amor de Deus. Eu creio que o homem é o ser psíquico, biosócio espiritual. A gente tem que chorar, tem que sentir. Quem é pentecostal aqui tem que cortar laço, né? Mas tem aquele que é mais introspectivo, que gosta de estar quietinho. Tem aquele que é discreto, que só levanta a mão. Tem aquele que é escandaloso, que nem eu, que fica aqui. E alguns irmãos que dão uns gritos abençoados aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Está falando com alguém aqui, amém? Mas tem aquele irmão que é indiferente. Ele entra vazio e sai vazio. Entra ano e sai ano e ele não sente nada. Tanto faz como tanto fez. Olha para mim aqui, irmãos, por favor. Que Deus restaure a tua sensibilidade espiritual em nome de Jesus. Que essa palavra, ela possa entrar no teu coração, ir no porão da tua existência, tirar o lixo debaixo do tapete e acertar áreas em tua vida que vai transformar e vai mudar em nome de Jesus, e que você comece a sentir aquilo que você sentia naquele momento que você era novo decidido há muito tempo atrás, quando você lia a Bíblia, quando você orava, quando você via o culto, você não perdia um culto, irmão, quando você tinha a alegria da salvação, quando você chorava e as lágrimas caíam dos teus olhos de forma muito fácil. Aleluia! Hoje Deus quer restabelecer a sensibilidade dos insensíveis, assim diz o Senhor. Mas talvez você nem é acostumado, nem é insensível, mas você é aquele rol de quando Jesus estava sendo crucificado, morto, sepultado, dizia assim: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ou aquele ladrão que disse assim: faz um sinal, desce e eu vou crer em você. Aquele que reclama, que questiona, que pondera. Aí Luiz Hermínio é feliz. Quem é bom de argumento, de teologia, possivelmente essa pessoa ela é ruim de arrependimento, porque ela racionaliza. Evangelho não é para se racionalizar, irmãos. Evangelho é para se viver. Evangelho é prática. Evangelho é estilo de vida. Evangelho é mudança. Eu quero dizer aqui para discipuladores que estão me olhando aqui, por favor, se a pessoa não quer mudar, deixe ela. Essa foi com Valnice Milhomes que eu levei na cara, pastor. Eu amo aquela veinha.
Às vezes a gente alimenta muito, pastor, pessoas que só vivem lamuriando, reclamando, questionando, falando seus problemas, falando suas lutas, mas você tem que chegar para ela e dizer assim: filho, você tem que mudar, pare de reclamar, mude! Deus não ouve quem reclama, Deus ouve a quem clama. Se quem reclama aqui clamasse mais, a sua vida mudaria, a sua casa mudaria, porque a Bíblia diz que Deus ouve o clamor daquele que clama. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. E tem aquele que persevera. Vou fazer uma pergunta aqui, vocês levantam a mão se quiser. Quem já pensou em desistir aqui? Eu. Quem já pensou em chutar o balde aqui? Quem já pensou em se divorciar? A esposa de Billy Graham falou uma coisa interessante. Perguntaram para ela: a senhora pensou em divorciar? Ela disse: nunca, mas em matar várias vezes. Já pensei, irmão. Eu já pensei, pastor, em entregar o ministério e dizer assim: eu vou estudar para concurso público que dá mais futuro para mim. Tudo para mim dá errado. Enquanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu dou um passo para frente e 10 para trás. Enquanto mais eu ganho, eu perco. A minha igreja parece que tem o fundo grande e a porta da frente estreita. E aí a gente começa a comparar com o do vizinho, né? Pô, tudo para ele dar certo. Olha o ministério dele, olha o sucesso dele e tal. E aquilo oprime. E a gente começa a reclamar, a questionar, a ponderar, a racionalizar, a encontrar textos para criar um pretexto para a minha heresia pessoal. E aí eu crio um evangelho segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, e encontro justificativas para o meu comportamento que questiona a vontade de Deus. Quem é você desses três? Hoje é noite de mudança, fica de pé. Vem um grupo de louvor aqui. Antes de vocês tocarem, tá? Olha para mim aqui, por favor. Há muito tempo atrás, eu fui pregar num congresso de jovens. Era um congresso grande. E nesse dia eu disse: não vou pregar não. Estou cansado de pregar para vocês. E eles olharam para mim, e eu cunhei essa expressão: vocês preferem a verdade que machuca ou a mentira que engana? Para surpresa minha e vergonha do diabo, eles disseram: a gente prefere a verdade que machuca do que a mentira que engana. E eu retruquei dizendo que a verdade não machuca, quem machuca é a mentira. A verdade liberta, amém, irmãos? A verdade nunca vai te machucar, nunca. A verdade machuca a mentira que há dentro de nós. E aí eles disseram: não, pastor, a gente quer a verdade. Eu coloquei, não sei se eu coloquei cadeira, mas o mais importante foi o que eu falei. Eu quero só lascado, quebrado, cheio de carrapicho, de pecado, de falhas. Eu quero que você se exponha, porque Deus exalta a quem a si mesmo se humilha. Para surpresa minha, veio quase todo mundo. E para surpresa de todos, eu também fui para frente. Essa mensagem não foi para vocês não. E os meus pastores me conhecem, me discipulam, tá bom? Você só vem para cá na frente se você estiver disposto a desenvolver. Olhe bem para mim aqui. Se você não tiver, não vem não. Não vem fazer aqui, tá bom? Coreografia ou caricatura de um evangelicalismo que não muda, que não transforma, por favor. Você só vem para cá se você estiver disposto a desenvolver uma habilidade de prestar contas para alguém, a ser discipulado com responsabilidade,
a sair da zona de conforto que você se encontra, a se libertar desses cativeiros existenciais, a aprender a lidar com emoções tóxicas, a ouvir conselhos. Você só vem aqui na frente para receber 4 coisas que eu vou liberar aqui para você, se você estiver disposto a renunciar. E eu vou estar aqui embaixo para que os meus pastores, que eu quero receber tudo. Eu quero ter sabedoria para fazer escolhas certas na minha vida. Eu quero ter discernimento para saber quem são as pessoas falsas que se aproximam de mim, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu tenho. Eu quero ter amor no meu coração, para que eu não possa me envenenar com ódio, ressentimento e mágoa. E eu quero ter fé, pastor, não para fazer milagres, mas para obedecer fielmente aquilo que Deus mandou para mim fazer, e até o fim. Porque ter fé para não desistir do ministério, pastor, isso é a verdadeira fé de um pastor. Não é fácil. Só quem é pastor aqui sabe o que eu estou falando. Ter fé para fazer milagre, irmãos, é mais fácil do que ter fé para permanecer no ministério, para obedecer, para renunciar, para não questionar, para não racionalizar. Isso é a verdadeira fé do homem de Deus. É essa fé que fez Abraão ser o pai da fé, e foi essa fé que levou João Batista a ser o maior profeta entre os homens. Obediência, mesmo perdendo a cabeça. Fé para olhar para o rei Agripa e jogar na cara dele o seu pecado. Isso é fé. Fé para vir aqui na frente se expor. Isso é fé, irmão. Fé é dizer assim: essa palavra foi para mim, pastor, eu quero mudar. Isso aí é fé. Os milagres são consequência. Enquanto o grupo canta, ora, se você entendeu, vem aqui na frente e eu vou liberar essas 4 coisas para você.